Deus falará ao meu coração, falará ao teu coração, através dessa pregação, através da sua palavra, que renova, fortalece, edifica a nossa fé. Eu tenho certeza que você quer crescer na sua vida espiritual. Você quer crescer? Tem que querer, amados, tem que querer. Quem quer que nós fiquemos parados é o diabo. Quem quer que nós não venhamos mais crescer é o diabo. E diz o texto sagrado, Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Senhor, fala conosco, fala a tua igreja. Ó Deus, me coloco nas tuas mãos como instrumento. Ó Deus, que eu esteja sensível a ouvir a tua voz. Ó Deus, nesse momento usa teu servo, perdoa os meus pecados. É com amor, Deus, tremor, que eu suba a esse altar diante do teu chamado a pregar a tua palavra. Usa-me, ó Deus, que cada palavra que sair da minha boca seja aquela que esteja no teu coração para edificar a tua igreja. Assim, repreende toda distração, todo mal, todo pensamento, Pai, de preocupação, todo pensamento contrário. Senhor, fala conosco, fala a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem assentar. Com certeza, na sua caminhada cristã, talvez nos muitos anos que você tenha de igreja, ou talvez até mesmo no pouco tempo que você tenha, você já ouviu pregação, estudo, leu livros sobre crescimento. A Bíblia fala sobre crescimento. Você deve crescer, você deve buscar o crescimento. E é claro, quando nós falamos sobre crescimento, pegamos passagens sobre árvores, sobre semeadura, sobre semente, aguardar o tempo do crescimento. Tudo isso é bom, é saudável, é bíblico. Nós vemos que é necessário crescer, deixar de ser menino, né? Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora você é homem de Deus, você é mulher de Deus, amém? É necessário sair do leite e passar para o alimento sólido. Só que eu quero falar sobre o crescimento da igreja como corpo. Eu quero falar, como nós lemos aqui, a igreja crescia em número. E, consequentemente, quando uma igreja, e eu trago agora a realidade hoje da igreja, não apenas Nova Vida, mas a igreja de Cristo, quando ela cresce em número, consequentemente ela cresce em qualidade. Você vai ouvir muitos ensinamentos, o que importa é a qualidade, é verdade, mas o número é o indicativo de que a igreja está no caminho certo, a igreja está no caminho correto. Realmente, eu prefiro ter 10, 20, 30, que estão indo para o céu, do que você ter um lugar com 2, 3 mil, mal sabendo o que estão fazendo, estão se reunindo, não sabem que é um culto racional, mal conhecem a Bíblia. Quando nós falamos de crescimento, primeiro, você tem que orar pelo crescimento da igreja. Eu, quando falo igreja, eu estou incluindo você, eu estou me incluindo. Não é a responsabilidade apenas do pastor, não é a responsabilidade do louvor, dos diáconos. Estamos falando como corpo de Cristo, estamos falando como igreja de Cristo, porque você tem que orar, porque você está incluído nesse processo de crescimento. Porque Jesus, ele ensina que, olha, a seara, ela é muito grande e poucos são os trabalhadores. Então ele vai dizer: ore, rogue, clame ao Senhor da seara para que envie membros. Não, para que envie músicos, para que envie pastor, para que envie trabalhadores. Por quê? Você tem um papel fundamental na igreja, no corpo de Cristo. Pastor, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei qual é o meu dom. Você
tem no seu coração o amor à casa de Deus, a intercessão, a semeadura, você tem o envolvimento com o reino de Deus. Então, quando nós falamos que crescia em número, ele inicia esse versículo 31 fazendo uma referência ao texto anterior. E no versículo 31 ele vai dizer: assim a igreja tinha paz, assim como, se você voltar aos versículos anteriores de Atos capítulo 9, eu creio que é um dos capítulos mais fortes que nós temos sobre ensinamentos de conversão. É o texto, é o capítulo que vai falar da conversão de Saulo. É o momento que, se você olhar desde o versículo 1, você vê que Saulo, ele respirava, ele ainda almejava ameaçar e matar os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Está em Atos capítulo 9, versículo 1. Ou seja, era um momento difícil para a igreja. O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, ele aspirava, ele almejava, ele desejava, ele tinha prazer, ele tinha a convicção que estava fazendo o correto, matando, desejando a morte e ameaçando os discípulos do Senhor Jesus. E será que isso pode fazer com que a igreja não cresça? E será que as ameaças, os problemas, o passado da sua história, será que isso pode fazer com que você não cresça? Capítulo 9, Paulo, eu não vou falar da conversão dele, mas registra a sua conversão, tem um encontro com Cristo, né? Pergunta: Senhor, quem é você? Ele vê aquela luz, ele fica cego, enfim, ele vai para uma casa, depois Deus chama o profeta Ananias, fala: olha, vai até aquela casa, vai, ora por Saulo, ele, né, está cego. Ananias, o profeta do Senhor, fica temeroso: Senhor, ele é Saulo. Tem certeza? Ele olha, não nessas palavras, estou colocando as minhas palavras, mas ele vai dizer, olha, versículo 13, Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal fez aos teus cristãos, aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Até o profeta Ananias, quando recebe uma ordem de Deus para ir até a casa que Saulo estava, ainda cego, sem comer, tentando entender, buscar, compreender o que estava acontecendo, o próprio profeta teve que ouvir de Deus. Falou: vá, versículo 15, Deus respondeu a Ananias: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Vou mostrar para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E o que acontece? Depois de todo esse processo, quando agora já Paulo vai querer, podemos dizer assim, se enturmar, ficar junto com os discípulos, os próprios discípulos vão ficar temerosos. E é aqui que começa o cerne, o ponto dessa mensagem. Assim a igreja crescia em número, assim como, primeiro, precisamos ter pessoas na igreja como Barnabé. Diz o texto no versículo 23, decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Primeiro ponto: se você quer crescimento na sua vida, se você quer crescimento na igreja, você quer que a igreja cresça? Eu quero, amados. Por quê? Porque aqui é lugar de bênção, é lugar de bálsamo, é lugar de salvação, é lugar de cura, é lugar de tratamento. Então, quando a igreja está crescendo, vidas estão sendo abençoadas. Você está aqui, você é abençoado.
Só que, diz o texto, que quando ele vai chegar em Jerusalém, ele procura, olha, vou me ajuntar aos discípulos do Senhor Jesus. Só que os próprios discípulos ficaram com medo dele, por causa do seu passado, por causa da sua história, não acreditando que ele fosse discípulo. É claro, a gente precisa estar atentos, a gente precisa estar alerta, porque nem todos que falam Senhor, Senhor, são verdadeiramente discípulos de Cristo. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, eles ficaram com um receio, não acreditaram. Então, se você quer o crescimento da igreja, se você quer o seu crescimento espiritual, primeiro, acredite que Deus muda histórias. Acredite que Deus muda vidas. Quantas vezes olhamos para pessoas quando evangelizamos e você vai evangelizar sem fé? Você não pode evangelizar, Deus não pode tirar essa pessoa desse estado, Deus não pode, eu estou fazendo porque Jesus mandou. Meu amado irmão, tem que evangelizar com fé, tem que evangelizar. Mas é Saulo, até os poderosos, Deus quebra, Deus esmiuça, Deus rasga e faz uma pessoa nova. Estamos falando de Saulo, alguém que aprendeu com Gamaliel, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha um posicionamento diante de autoridades. Então nós não podemos olhar para as pessoas achando que não tem jeito para elas. A igreja cresceu, por quê? Porque Barnabé, diz o versículo 27, tomando Saulo consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Eu fico feliz com o versículo 28. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando, saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, quando uma vida entra por essas portas, não importa o estado que ela esteja, creia, acredite que Deus já está alcançando, agindo na vida dela. Meu amado irmão, quando o seu familiar, seu filho, seu marido, seu esposo, sua esposa começa a ouvir a palavra, você começa a orar, a interceder por ele, não esmoreça, não desanime na oração, continue perseverando. O que nós não podemos é deixar de acreditar que a salvação chegará na sua casa. Você não pode deixar de acreditar. Se você quer um crescimento na igreja, eu digo igreja, é você. A igreja não é a parede. Quando Jesus vai falar, Pedro, tu és Petros, pequena pedra, né? Mas sobre esta pedra, essa revelação que você teve, esta pedra que te fala, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está falando de tijolos, Jesus não está falando de parede, mas Jesus está falando de você, que é a igreja. Então, se a igreja cresce em número, se a igreja cresce em qualidade, é porque você também está crescendo, você também está avançando no reino de Deus em nome de Jesus. Então, não fique desacreditado consigo mesmo. Às vezes você crê na conversão de todo mundo, mas não consegue crer na sua. Às vezes você acredita no milagre de todo mundo, mas não acredita no seu milagre. Às vezes você acredita, olha, não, ele se converteu, ele é um homem de Deus, meu amado irmão, todos nós estamos sujeitos às falibilidades humanas, erramos, falhamos, pecamos. Mas é o pastor, erra, falha. Mas é o tecladista, é o diácono. Meu amado irmão, todos nós somos limitados, todos nós temos as nossas fraquezas. O que nós não podemos é viver de uma maneira qualquer, de uma maneira a aceitar o erro, o pecado, ter prazer nisso e permitir que vire uma iniquidade na sua vida. Quando nós olhamos o chamado de Isaías, por exemplo, Deus chama Isaías, né? Louvamos aqui, eis-me aqui. Louvamos essa música com várias passagens ali de Isaías. Ele vai dizer, ai de mim, sou homem pecador, habito num povo de impuros lábios. O que acontece? Deus manda o anjo,
com uma tenaz, tira a brasa viva do fogo do altar, toca na boca de Isaías, e o que acontece? O pecado é perdoado e a iniquidade é retirada. Ou seja, para que nós venhamos ter um crescimento. Eu creio, meu amado irmão, que Deus nessa noite está dando crescimento em qualidade. Deus está dando um crescimento em número. Deus vai te surpreender na igreja, na sua casa, no seu ministério. Deus está começando a trabalhar, meu amado irmão, nesse sonho, nesse projeto que o Senhor já colocou no seu coração. Deus já está começando a mudar, a transformar, a agir, e Deus vai te surpreender. Mas não duvide, não duvide, não duvide da conversão de ninguém. Ah, mas esse odeia os crentes. Ah, mas esse está mergulhado num vício que já num estado que não tem mais como mudar. Meu amado irmão, não duvide da conversão de ninguém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Saulo chega ali, olha, eu me converti, eu agora sou crente, eu agora sou discípulo, eu agora sou servo do Senhor. Aí os discípulos, será que ele está falando a verdade? E ficaram com medo. Aí entra um que fez toda a diferença. Entra um que se chama Barnabé, natural de Chipre, enfim. Vem Barnabé e ele fala: calma aí, vem comigo, Saulo. Barnabé tomou consigo Saulo e levou aos apóstolos e falou: olha, eu vi como Saulo no caminho, eu vi Saulo, o Senhor falou com ele, eu vi também como ele está pregando ousadamente em nome de Jesus. E a partir daí, ele começa a ficar com os discípulos e volta a pregar ousadamente em Jerusalém, entra, sai, prega ousadamente em nome do Senhor. Então, se você quer um crescimento, não duvide do poder de Deus, amém? Não duvide que Deus, ele muda histórias. Não duvide, você ao evangelizar, se você quer o crescimento da igreja, como é que a igreja cresce? Ovelha gera ovelha. O pastor cuida, o pastor zela, mas você como ovelha agrega, você proclama, você evangeliza. Se você quer uma igreja que venha crescer, meu desejo é que a usina venha crescer, que a gente venha ter que ter culto todos os dias, porque não venha dar todo mundo nos cultos regulares. Meu desejo é que nós venhamos crescer em qualidade, em número, que venhamos levar e proclamar o reino de Deus aos cantos do mundo. Mas como? A igreja tem que fazer a sua parte. Ovelha vai gerar ovelha, evangelizando. Se a igreja não evangeliza, não cresce. A igreja sem cuidado não cresce. Por quê? Um evangelizou, conseguiu trazer alguém que estava precisando de uma palavra. A pessoa vem na igreja, mas a ovelha não recebe. A ovelha não faz ele se sentir no rebanho. Que você seja um Barnabé aqui dentro dessas quatro paredes, amém? Também. Que você, ao ver alguém, você venha integrar, que você venha abraçar, que você venha fazer como Barnabé fez. Olha, vem cá, vou te apresentar para o grupo, vou te apresentar para os irmãos. É um casal, vou te apresentar para os casais. Tem que integrar. Que do que adianta entrar e a pessoa se sentir sozinha, a pessoa não se sentir em família. Do que adianta a gente ter só no título sua família na usina e a pessoa entra aqui, ninguém fala com ela. A pessoa entra aqui, até ouve a palavra, ouve a pregação, mas a ovelha precisa se sentir parte do rebanho. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, a igreja crescia em número, mas tinha um Barnabé. Amém? Eu creio, eu profetizo que a usina vai crescer em número, em qualidade, em quantidade, porque nessa noite Deus está me levantando você como Barnabé. Pessoas que, olha, não tem como o pastor, uma pessoa só, né, cuidar de todo mundo, é muito difícil. Eu digo no cuidado no sentido, sentiu a falta de alguém? Dá um zap, dá uma mensagem. Pastor, alerta, pastor, olha, quanto tempo eu não vejo esse irmão? É claro que a gente cuida, mas às vezes é tantas vezes que, né, e aí a pessoa vai se sentir feliz. Poxa, não é só o pastor que entra em contato comigo.
aquele irmão, aquela irmã. Poxa, às vezes eu sentava de um lado, ele do outro, olha só, ele está entrando em contato comigo. Se a igreja cresce. E o que eu trago isso? Se isso acontece, você está crescendo também, amém? Você está crescendo a um nível, meu amado irmão, que você não consegue sequer dimensionar, que quando você está nesse contexto, cuidando, zelando, orando pelo crescimento da igreja, da usina, ou aonde você congrega, você está orando, você está sendo um Barnabé, você está crescendo, espiritualmente, ministerialmente, você está cumprindo a ordenança de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quantas vezes eu vi visitantes entrarem e pouquíssimos, ou às vezes ninguém falar com eles. Graças a Deus, já trabalhamos isso aqui na nossa igreja. Hoje o visitante vem, recebido, é abraçado, né? Temos aqui um kit visitante para integrar, mas guarde isso no seu coração, seja um Barnabé, porque assim você está crescendo também. É tão difícil, né, colocar alguém para dentro, mas é tão fácil colocar alguém para fora, não é verdade? Então que nós possamos crescer, zelar para o nosso crescimento, que assim você vai crescer também. E diz o versículo 31, não ficou só nisso, não era só por causa de Barnabé. Diz que o versículo 31, assim a igreja tinha paz. Se você quer crescimento, meu amado irmão, você não vai conseguir crescer em meio à guerra. Em meio à guerra, você está ali para aprender, para viver, a depender de Deus, mas uma hora o Senhor vai conceder a paz, e aí é que você tem que mostrar o seu valor. Sabe por quê? Quando está na luta, você está orando, está jejuando, está indo na vigília, está dobrando os joelhos, está fazendo. Mas quando está em paz, quando não falta nada, quando está tudo bem, quando você tem a certeza do que tu vai comer daqui a pouco, amanhã, aí é que você tem que mostrar a gratidão, o seu valor. A igreja crescia no momento que ela tinha paz por toda a Judéia. Entenda, não é isenção de perseguição, não é isso não. É a paz dada pelo Senhor Jesus Cristo, amém? É a paz que excede todo entendimento, não é? Pelo contrário, a igreja tinha perseguição, a igreja tinha seus problemas, porém, tinha paz. Cresça, avance, também nos momentos de bonança, amém? Busque ao Senhor, não apenas nos momentos de luta. Quantos no momento de luta vinham, oravam, pastor, ora por mim, oro, depois vem a bênção, vem o milagre, a pessoa vira o crente, não aparece mais, se assemelham aos 9 leprosos. Não, a igreja crescia em número, tinha paz, edificando-se. Meu amado irmão, se você quer que a igreja cresça, se você quer crescer, a Bíblia muito fala sobre edificação, amém? Como a Bíblia fala sobre edificação? Você tem que edificar-se, saber firmar seus passos. Quando você vai ver uma construção, hoje a tecnologia está muito avançada, mas você primeiro prepara o terreno, fincava aquelas estacas, né, para o terreno ficar firme. Lançava-se, vemos aqui na Bíblia mesmo, os alicerces do templo. Você tem que buscar edificação. Eu vejo pessoas que não crescem porque estão edificando seus passos, sua casa, no lugar errado. As pessoas só ficam se alimentando de, fakes, só ficam se alimentando de notícias ruins, só ficam se alimentando, se edificando de palavras de pessoas que não são homens de Deus, não são mulheres de Deus, e a pessoa fica ali, e o pior, ainda fica passando essas mensagens. Quer crescer? Quer ir a um nível mais profundo, com intimidade com Deus? Edifica a sua casa sobre a rocha. Palavras de quem? Do pastor? Jesus. Mateus 7, 24, aquele que ouve a minha palavra e pratica,
é um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Quer crescer? Tenha base sólida. Quer crescer? Tenha passos firmes em Cristo, na rocha. Deus, Jesus, firma os nossos passos sobre a rocha. Mas aquele que edifica a casa na areia, tomba. E o texto é tão, podemos dizer assim, forte, que diz que grande é a ruína. A igreja crescia porque ela edificava-se. O meu desejo é que você venha a partir de hoje edificar, meu amado irmão, sua casa, sua família, sua vida espiritual, pautado sempre na palavra, na oração, na busca, na entrega, na negar a si mesmo, em buscar o Senhor com toda a sua força, sua alma, seu entendimento, seu coração. Edifique-se! Cresça! Mas tenha passos firmes, tenha alicerces sólidos. Edificação. A mulher sábia edifica a sua casa. E tantas outras passagens que falam sobre edificar, né? Então, não pode edificar a si mesmo querendo confiar. Jeremias fala na força, o forte, o sábio, na sabedoria, o rico nas suas riquezas. São coisas importantes, mas são secundárias. O principal é você não inverter as prioridades, não amar essas coisas, mas edificar em Cristo. E ele vai dizer, caminhando no temor do Senhor. Pastor, eu não cresço, eu estou estagnado, minha vida não muda. Não caminha conforme os moldes da palavra, não caminha conforme as orientações de Cristo. Está caminhando de qualquer maneira, até vem à igreja, até serve, até faz, mas os passos não estão condizentes com a boca, com os lábios. Se você quer crescimento, caminhe no temor do Senhor. Você tem um caminho, e esse caminho, meu amado irmão, ele é retilíneo. Você não desvia para a esquerda nem para a direita, muito menos você retrocede tirando a mão do arado, muito menos fica parado, morno. Você sabe o que é a mornidão. Apocalipse, Laodiceia, porque você está morno. Quem dera fosse frio ou quente. Morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por isso que ele vai dizer, a igreja crescia em número, mas estava caminhando no temor do Senhor. Eu acho tão lindo o livro de Atos. Eu disse uma vez aqui recentemente, acho que foi quarta-feira, para você ler o Evangelho de João com foco sobre vida eterna. Faça a leitura do Evangelho de João, né? Bota um caderninho do lado, fala assim, vou fazer uma leitura com estudo sobre a vida eterna e leio o Evangelho de João. E agora eu faço um outro exercício, uma outra dinâmica para você. Leia o livro de Atos com foco em oração. Você verá a oração em todos os seus capítulos. O livro de Atos é um tratado de oração. Como temos que aprender com a igreja primitiva, que orava. Eles estavam em uma viagem. Eles, ali parece um lugar bom para orar. Leia o livro de Atos com esse foco de oração e você verá como sua vida de oração vai alavancar. Você não vai querer ficar mais um momento, um dia sequer na sua vida sem orar. Então a igreja crescia em número, por quê? Porque eles não caminhavam de qualquer maneira, eles não caminhavam segundo as suas vontades, eles não caminhavam conforme dava na vontade, eles caminhavam no temor do Senhor. Que você possa ter uma vida de temor ao Senhor. Temor é medo seguido de reverência, de respeito, é amor a Deus, é você falar, olha, esse caminho vai desagradar a Deus, esse outro caminho não é de Deus, isso aqui eu tenho que rejeitar, é viver com esse cuidado de querer não querer desagradar a Deus. Mas se você quer crescimento na sua vida, na profissional, financeira, espiritual, na igreja, ministerial, caminhe no temor do Senhor, amém? Seus caminhos, sua vida
no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Olha só, pessoas que são crentes, muitas vezes vão querer buscar consolo lá fora. Pessoas que dizem que amam a Deus, que são crentes, que são evangélicos, que são cristãos, que são Bíblia, quando aperta, esquece que Jesus mandou o Paráclitos, que mandou o Consolador, deixou o Consolador. Que você possa buscar consolo no Espírito Santo. Vem a luta, vem o choro, vem muitas vezes as adversidades da vida, vem as marcas que ficam, cicatrizes, mas tem um que consola, tem um que consola. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem um que consola, tem um que consola, é o nosso Consolador. Vem as perdas, mas Ele está consolando. Vem as lutas, vem as aflições. Jesus disse, tereis aflições, mas tem um que eu deixo, que é o Consolador. A gente, por exemplo, em um momento difícil, a gente tenta trazer palavras, a gente tenta trazer, abraçar, a gente tenta, mas tem coisas que só o Senhor pode fazer, e uma delas é ir lá na ferida, é consolar, é falar, olha, isso que aconteceu na sua vida, deixa no passado, eu trago consolo para você, no seu coração. Deixa no passado, esquece. Você vai esquecer, não no sentido de apagar o que aconteceu. Quando nós lembramos lá em Gênesis de José, ele vai ter dois filhos, Manassés e Efraim. Um ele vai dizer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus faz você prosperar, amados, mesmo no momento difícil, no momento que você está fora da sua terra natal, Deus faz prosperar. E o outro ele vai chamar, vai falar, Deus me fez esquecer. Não no sentido de apagar, tanto que ele falou, mas no sentido de lembrar, consolado, amém? De lembrar, falando que ali, olha, o Senhor já consolou, eu lembro, mas Deus me fez esquecer. Isso não vai impedir o que Deus tem para a minha vida, isso não vai impedir, Deus me fez esquecer da casa de meu pai, da traição dos meus irmãos, não no sentido de dar um apagão na memória, não, mas ele falou isso, porque ele lembrava, mas já não doía, porque o Consolador, tanto que perdoou os seus irmãos. Se você quer crescimento, siga esses passos. Agora, é claro, tem muitas palavras que falam sobre crescimento, a semente é plantada, tem que esperar o tempo de crescer. Amém. Estude sobre crescimento espiritual. Leia, ouça a palavra sobre crescimento espiritual. Só que quando nós falamos assim, quando nós seguimos esses passos, quando você é um Barnabé na sua família, não adianta ser somente na igreja e na sua família tu não faz nada por ela. Seja um Barnabé na igreja, seja um Barnabé na sua família. Agregue, abrace, interaja, integre. Que você tenha paz, que você edifique-se, que você caminhe no temor do Senhor, seja consolado por Deus, pelo Espírito Santo. Não busque consolo lá fora. E o que acontece? Sabe o que acontece? Bênçãos, milagres vão acontecer na sua vida. Logo em seguida vem a cura de Enéas, logo em seguida vem a ressurreição de Dorcas. Olha só, versículo 32, passando Pedro por toda parte, foi visitar os santos que moravam em Lida, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos já de cama, era paralítico. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se, arrume a sua cama. E imediatamente se levantou, e os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Então, se você está no lugar certo, na direção certa, você está crescendo em número, você está crescendo em qualidade, meu amado irmão, você é cheio do Espírito Santo, autoridade. Vem a enfermidade, você vai impor as suas mãos, o milagre vai acontecer, e o melhor, vidas serão alcançadas.
A igreja crescia em número, logo em seguida, Enéas, Jesus Cristo cura você, e todos ali se converteram ao Senhor. O meu desejo nessa noite, meu amado irmão, você não veio aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Aprove ao Senhor trazer você aqui nessa noite, para que você venha buscar esses pilares de crescimento na sua vida e para a igreja. Que você possa buscar edificar-se, alimento sólido, deixar de ser menino. Eu digo, aplico para mim. Deixar de se alimentar de leite. Tudo isso está na Bíblia, tá? Não é o pastor que está dando bronca, não, está na Bíblia. Está lá em Gálatas, depois você leia. Você, em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, deixava de ser menino. Mas que você possa, verdadeiramente, buscar o crescimento. Porque se a igreja está crescendo, é porque você também está crescendo, amém? É porque você também está colocando a mão no arado, amém? É porque você também está orando por vidas, amém? É porque você também está evangelizando, amém? É porque você também está se colocando como instrumento nas mãos do Senhor e dizendo, eis-me aqui. Coloque-se de pé nesse momento. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Que essa palavra não fique apenas na teoria. Que essa palavra não fique apenas hoje. Mas que possa verdadeiramente fazer com que você venha dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um Barnabé. Eu quero integrar, pastor, eu quero fazer parte do ministério de integração, quero abraçar vidas, quero abraçar aqueles que adentram por essas portas, muitas vezes em lágrimas. Que seja o Senhor abraçando quando você abraça o teu próximo, seja o Senhor tocando quando você ora pelos enfermos, seja o Senhor, você instrumento nas mãos do Senhor. Havia paz, eles edificavam-se, eles caminhavam no temor do Senhor e eram consolados pelo Espírito Santo, e assim a igreja crescia. E assim você também vai crescer, amém? O diabo perdeu, o diabo quer que você não cresça, quer que você seja um anão espiritual, que você seja um conformado, já está bom, já sou isso, já sou aquilo, já sou um diácono, já sou um pastor, já sou um músico. Meu amado irmão, não! Deus tem grandes coisas, coisas maiores, preparadas para você, para sua casa, para sua família, e em nome de Jesus pode começar a abrir seus lábios, a declarar, a profetizar. Senhor, eu quero esse crescimento na minha vida, eu quero ser instrumento nas suas mãos, eu quero ser usado poderosamente por ti. Não importa os problemas que eu já tive na igreja, não importa os problemas que eu já passei na igreja, ou na minha casa, ou na minha caminhada espiritual, nada disso pode impedir o meu e vai impedir o meu crescimento espiritual, o meu crescimento na igreja, nada disso vai impedir. Faça essa declaração ao Senhor nessa noite. A igreja crescia em número e logo em seguida milagres começam a acontecer. Logo em seguida, que eu digo, antes aconteciam também, eu digo em seguida do registro que estava bíblico falando do crescimento. Se você está crescendo em qualidade na sua vida, em números na sua vida, como assim, pastor? Eu estou crescendo em números, nas finanças, também, Deus abençoa a sua vida, mas você passa a orar mais. Orava meia vez por dia, não, passa a orar 2, 3, você vai ver um crescimento natural na sua vida, em número também. Irá mais à igreja, irá mais interceder mais pela sua família, lerá mais a Bíblia. Antes só lia um versículo, agora está lendo capítulos. Vai ter um crescimento numérico
na sua vida de bênção. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, foi entregue, e assim nos ajuda, Senhor. Queremos crescer como igreja, não apenas a igreja da usina, ver cada vez mais essas cadeiras cheias, lotadas, ver vidas evangelizando, ver irmãos envolvidos na tua obra, colocando a mão no arado. Levanta aqui, Senhor, um exército forte, como o Senhor já tem levantado. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, anciãos, Senhor, com amor à tua obra, ao teu reino, à tua palavra. Assim eu creio, posso ver o crescimento sobremaneira aqui na nossa igreja, Senhor. Vidas que não evangelizavam estarão evangelizando. Vidas, Senhor, que muitas vezes não oravam estarão orando mais, lendo mais a tua palavra. Vão estar pedindo para pregar, vão estar pedindo, Senhor, oportunidade, vão estar pedindo, Senhor, para fazer parte da intercessão, da integração. Mas, Senhor, nesse momento em especial, eu peço, além do crescimento da igreja, o crescimento pessoal de cada um, como cristão, a começar por mim, ao nível mais profundo de intimidade contigo, a ir, Senhor, a águas profundas, que possamos, Senhor, desfrutar da tua paz, que não significa ficar isento de problemas, não, mas ter a tua paz, edificar nossas vidas na tua palavra, na oração, na rocha, viver com os nossos caminhos no temor do Senhor, tudo que foi falado aqui, e assim veremos o milagre. Teremos, Senhor, a tua autoridade do teu Espírito Santo para impor as mãos sobre enfermos, para ver vidas se convertendo, milagres acontecendo, curas acontecendo, e sermos Barnabés. Jamais duvidar, Senhor, deixar de acreditar que talvez aquele que esteja na pior das piores situações, no pior lamaçal do pecado, no mais fundo possível, não venhamos deixar de acreditar que o Senhor muda e transforma vidas, a começar pela nossa casa. Que ninguém aqui duvide da conversão de um marido, de um filho. Continue orando, intercedendo pela sua casa. Assim, ó Deus, oramos, agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aplauda o nome do Senhor. A Ele a honra